Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar o Senhor por esses dias. Queremos agradecer ao Senhor porque mesmo não compreendendo toda a movimentação, mas nós acreditamos que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Deus de tudo e o Deus de todos. O Senhor é o Pai presente. O Senhor não é um Pai ausente. O Senhor é um Pai presente em nossas vidas. Obrigado por estar conosco, Abba. Obrigado por aquecer os nossos corações com o Evangelho da salvação, com o Evangelho do reino. Obrigado, Senhor, por nos conduzir em graça e em glória. Guarda os nossos corações, damos uma voz de comando a essa pandemia do inferno, que ela recue da nossa nação, que ela vai para a profundeza dos mares, para o abismo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado, a Deus, nesses dias. Eu sei que o Senhor não quer ser primeiro conhecido pelo Seu poder, mas pelo Seu amor. E sabemos que o Senhor ama, Senhor, acima de tudo e acima de todos. Obrigado por estar conosco aqui, obrigado pela Tua santidade e pela Tua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, graças a Deus. Primeiro, deixa eu convidar você para estar conosco hoje à noite. Hoje à noite vai estar eu, o pastor Jacques, o pastor Fernando, os pastores do Mevan vão estar ali no Mevan sede a partir das 20 horas. Contamos com você, amém? Hoje nós temos capacidade de receber 30% da capacidade do prédio de receber pessoas, né? Então a gente consegue receber ainda algumas pessoas no prédio. Estamos debaixo da lei, com máscaras, com álcool gel nas portas, respeitando o distanciamento de 1,5 m a 2 metros. Então é isso. E você pode participar do culto presencial hoje e pode também participar pela internet. Amém? Esse é o primeiro recado. Segundo, é um agradecimento. Eu quero agradecer vocês pelas ofertas que vocês têm dado, embora a gente não fique aqui pedindo, mas vocês têm nos abençoado muito, viu, gente? Obrigado, seu coração é lindo e nós estamos segurando a onda, gastando dinheiro com os nossos irmãos, ajudando quem a gente consegue, servindo as pessoas que estão nos campos e graças a Deus eu estou muito feliz de poder ver a generosidade, um despertamento de generosidade no meio do nosso povo. Obrigado, né? O pessoal que ia nos cultos da tarde, que ia nos cultos da manhã, eu quero pedir perdão para vocês, a gente não consegue fazer muitos cultos, até porque muitas pessoas ainda estão com um pouco de receio de ir no culto. Então a gente está tendo culto só à noite, segunda, quarta, sexta e domingo, tá bom, querido? Então vamos respeitar esse tempo, tem que ser assim agora, não dá para ser de outro jeito. Amém? E esse é o segundo recado que eu quero dar para você. O terceiro recado e último é que depois você entra lá no canal do Luiz Hermínio, amém? Tem um canal chamado Luiz Hermínio, você clica aí no YouTube, tem uma série de mensagens. Todas as mensagens que estão no canal do Luiz Hermínio são as mensagens que não são pregadas aqui no Mevan. Elas são pregadas fora ou aqui na minha casa, na live, né? No devocional DDD. Toda a série DDD de todos os dias, elas vão para o canal, amém? Então clica lá e receba. Louvado seja Deus. Tem muitas palavras no meu coração. Ontem foi um dia maravilhoso porque a gente teve, né, o Dia das Mães e eu trouxe uma palavra voltada para as mães, falando de Joquebede, né, a mulher que soltou Moisés para o propósito de Deus e ele acabou voltando para a casa dela. Porque tudo que você libera acaba voltando para a sua casa. Mas hoje tem uma coisa nova no meu coração. Algumas coisas que eu escrevi durante a semana passada, enquanto fazia a minha missão ultra super secreta. Semana passada foi muito bom. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não quer ser primeiro conhecido pelo seu poder. Deus quer ser conhecido pelo seu amor. Amém? O seu amor. Quando Cristo veio ao mundo, queridos, ele não veio em poder, ele veio em amor. Ele veio em amor. Amém? Ele veio em amor. Deus tem poder, mas ele quer ser conhecido pelo seu amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa questão com Deus, ela não é feita em poder, mas ela é feita na autoridade. E a autoridade tem a ver com amor, Mica. A autoridade não tem a ver com conquista, tem a ver com renúncia. Quanto mais eu ando na autoridade, mais poder eu vou ter.
se eu respeitar a autoridade, mais poder eu vou ter. Eu quero pedir perdão aqui para os irmãos do Instagram. Eu vou ter que tirar os comentários, senão fica travando, tá bom, gente? Tirei os comentários do Instagram, no Face ainda continuam os comentários, mas no Instagram eu preciso tirar, me perdoe. Então, quanto mais eu ando em autoridade, que vem através da renúncia, quando eu renuncio para servir a Cristo, certamente o nível de autoridade vai aumentar. E a autoridade não é autoritarismo. A autoridade não é imposta. A autoridade é para servir em favor das pessoas, não sobre as pessoas. Sobre coisas você exerce autoridade sobre as coisas, mas em pessoas é em favor de pessoas. Amém, querido? Quando eu amo, então eu represento a Cristo. Quando eu trabalho para Cristo, não necessariamente eu estou representando a Cristo, né? Eu posso estar trabalhando para Cristo, mas não representando bem a Cristo. Quando Moisés feriu a rocha, Deus falou isso para ele. Deus disse, você não me representou bem. Você trabalhou bem, deu água para o povo, mas você não me representou bem. Nós somos chamados para representá-lo, não para substituí-lo. Não para substituí-lo. Então eu tenho que andar debaixo do trilho da ordem de Deus, graça e conhecimento. Amém, querido? Então, nós temos que ter esse entendimento. Eu sempre cito um versículo aqui muito importante, Salmo 78 e o verso 72, que diz que Davi apacentava com a integridade de coração e com a habilidade das mãos. Ou seja, a habilidade das mãos de Davi estava presa à sua integridade de coração. Havia uma integridade de coração para um serviço correto. Não adianta eu trabalhar para Deus se o meu coração não está correto diante de Deus. Amém, querido? Então isso é muito importante. Nós temos que fazer pelo coração, não só pela habilidade. É muito perigoso a gente trabalhar só pela habilidade. Nós temos que fazer pelo coração e não só pelo serviço. Amém? Nós temos que ter um lugar no coração de Deus pelo amor que nós temos por Ele, não só pelo que trabalhamos para Ele. Tem gente que se firma no trabalho, eu sirvo a Cristo. Ok, mas você ama as pessoas, você exerce a função prioritária do Evangelho, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Cristo, a forma humana de ser Deus, e nós somos a forma humana de ser Cristo, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, né? Um monte de perguntas assim, pastor, qual é o seu modelo na Bíblia? O meu modelo é Cristo. Eu tenho vários exemplos, né? A vida de cada personagem bíblico está ali, e Deus não reteu nenhum pecado de nenhum deles, para deixar claro que eles não são nosso modelo, eles são referências para nós, mas o nosso modelo, a exatidão, Cristo é a medida exata de Deus, então Cristo é o nosso modelo. Você está entendendo, querido? Então Cristo é a forma humana de ser Deus, e nós somos a forma humana de ser Cristo. Então, eu tenho que trabalhar com o meu modelo. Eu tenho um modelo, meu modelo é Cristo. Amém? Quando a gente trabalha para Cristo, deixa eu colocar isso bem colocadinho aqui para não dar confusão, há um tempo de fazer e há um modo para funcionar. Viver na bênção é viver na vontade de Jesus. Quando eu não faço o que eu quero, é porque eu estou fazendo certamente a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus, querido, implica em não fazer o que eu quero. E na maioria das vezes, fazer a vontade de Deus vai contra aquilo que eu quero. Só para você ter uma ideia, né? Eu não estou dizendo que Deus está lutando contra a sua vontade. Na maioria das vezes ele precisa lutar contra a sua vontade. O que eu estou dizendo é que há um tempo de fazer e um modo para funcionar. Viver na bênção é viver na vontade de Jesus. Quando eu não faço o que eu quero, é porque então eu estou pronto para fazer aquilo que Deus quer, né? Então a gente precisa do quê? De uma revelação. A revelação gera o quê? Ela gera identidade. Lembra quando Pedro falou, tu és o Cristo? E Jesus disse, tu és Pedro. A revelação que Pedro teve gerou identidade. E identidade gera o quê? Gera autoridade. E autoridade é que gera o serviço. Então eu preciso respeitar o processo. Revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. Autoridade gera o serviço. Vamos lá. Quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem que eu sou, em Mateus 16, versículo 13 ao 19,
Disseram, tu és o Cristo, tu és Jeremias, tu és isso, tu és aquilo. Aí Pedro disse, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, revelação. Aí Jesus disse, tu és Pedro, identidade. E te darei a chave do reino dos céus, a autoridade. E tu ligarás na terra, terá sido ligado no céu, serviço. Então vai vendo, ele falou, tu és Cristo, revelação. Cristo disse, tu és Pedro, identidade. Te darei a chave, a autoridade. Então tu estás apto para trabalhar. Porque agora tu sabes quem eu sou, tu sabes quem você sabe quem eu sou, você sabe quem você é, e você não vai usar autoridade para o seu bel prazer, você vai usar autoridade para a glória de Cristo. Quando nós descobrimos quem somos, nem os elogios, querido, e nem as críticas fazem mais diferença. Você não vai trabalhar para se defender das críticas e nem vai trabalhar para celebrar os elogios. Quando você sabe quem você é, você já não tem mais dificuldade de lidar, porque você não tem problema de identidade, você não tem mais dificuldade de lidar com isso. Então isso é muito perigoso, né? Jesus, ele fala aqui no capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, ó, Jesus continuou a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu testificasse de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos. Eu a ninguém julgo. Aleluia. Pegou isso, Micael? Olha que coisa linda. Jesus diz, sabe por que eu posso julgar? Porque eu sei de onde vim, sei para onde vou. Mas eu nem assim eu faço. Vocês julgam as pessoas no padrão do mundo. Se a pessoa não tem o padrão que o mundo exige, que a sociedade exige, que o lugar que você mora exige, vocês julgam. Eu a ninguém julgo, Jesus está dizendo. Eu a ninguém julgo, mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Uau, Jesus está dizendo assim, eu não preciso me defender, porque o Pai me defende, nós dois somos testemunhas vivas. Uau, você está me entendendo, querido? Aqui tem uma declaração de identidade, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. E no momento de dor, de angústia, ele clamou ao Pai e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, você está me entendendo, querido? Quando você sabe quem você é, que a sua vida, a sua revelação, o seu ministério, a sua identidade está firmada no que Cristo disse a seu respeito. Uau, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito difícil você não ter uma revelação de quem você é. Você está sempre mendigando amor. Você está sempre fazendo algo para se sentir alguém. Você está sempre comprando amor pelo serviço. Não compre o amor de Deus pelo serviço a Ele. Sirva a Deus porque você realmente foi tocado por Ele. Sirva a Deus porque você tem prazer que Ele mudou a sua vida. Não se esconda atrás do serviço, não é o seu serviço que impressiona Deus, embora Deus te chamou para ser servo. Deus não te salvou pelas obras, Ele te salvou para as obras. Então a evidência que você está salvo é o desejo que você tem de servir, ok? Mas não se esconda atrás do serviço para saber quem você é. Deus não precisa que você trabalhe para Ele, para que Ele te ame, porque Ele te ama a si mesmo. Amém? O que Deus quer é que Ele quer construir em você a identidade dEle, o caráter de Cristo. Por que você acha que a Bíblia vem dizendo, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Haja em vós a mente de Cristo, que o amor de Deus invada os vossos corações. Todo tempo a Bíblia está convidando você para ser parecido com Jesus. Meu Deus, que revelação é essa? Que coisa tremenda é isso, queridos. Graças a Deus. Então, você lembra em 2 Reis capítulo 5, quando Naamã foi procurar Eliseu, o leproso, o chefe do exército da Síria, foi procurar, ele foi lá para mergulhar no Jordão. Você já viu que quem
Quem mergulhou no Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez só, mas teve um que Deus disse, ó, mergulha 7 vezes, tem que perseverar. Para ser curado, uma só não dá, meu irmão. Quando você aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, você é salvo. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará. Mas só que veja bem, salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. Amém? E a evidência que você foi salvo é o desejo que você tem de servir a Deus. Agora, veja que coisa interessante. Quando ele foi ter com Eliseu, ele foi como chefe do exército da Síria. Mas Eliseu não esperou um chefe do exército, ele estava esperando um homem leproso. Não adianta ele se esconder atrás da farda, por isso que ele tinha que mergulhar no Jordão. Para mergulhar no Jordão ele tinha que fazer o quê? Tirar a farda, tirar a roupa, tirar as medalhas. Então é tão interessante que a palavra Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce. Eliseu não estava esperando um chefe do exército da Síria, ele estava esperando um homem leproso. Então não adianta você parar diante da presença de Deus fardado, cheio de medalhas, cheio de arrogância, não adianta. Porque Deus não vê, Deus vê o que está dentro. Deus não vê o que está diante dos olhos, Deus vê o que está dentro. Não é? Ontem eu preguei sobre isso. A Bíblia diz em Gênesis 29 que Lia tinha um semblante caído, olhos caídos, ou seja, Lia era fraca de aparência, ela era feia. E diz que Raquel era robusta, era bonita, era uma mulher bonita. Só que o ventre de Lia, sendo uma mulher feia, a Bíblia diz que ela era desprezada. Quando Deus percebeu que ela era desprezada, Deus abriu a sua madre. Sim, Deus abriu a sua madre e deu filhos, né? Lia gerou Rúben, o primogênito, gerou Levi, gerou Judá, gerou Issacar, gerou Zebulon. Você está me entendendo? Ela gerou filhos ilustres. Porque Deus não vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração. Embora Raquel era robusta, bonita, mas era idólatra. Lia, ela estava gerando segundo o padrão de Deus. Então, veja bem, querido, não tente impressionar a Deus com a sua farda, com as suas medalhas. O chefe do rei da Síria, Eliseu não foi nem receber ele. Depois você lê 2 Reis capítulo 5. Eliseu não foi nem conversar com ele. Eliseu só disse assim, ó, manda ele mergulhar 7 vezes. Aí disse para ele tirar essa farda aí, depois a gente conversa. Amém? Não adianta não adianta tentar impressionar. Homens de Deus não se impressionam com títulos, não se impressionam com fardas, não se impressionam com dinheiro. Homens de Deus não estão à venda. Homens de Deus não negociam a unção, não negociam o padrão celestial. Por quê? Porque eles sabem de onde vêm e sabem para onde vão. Por isso o seu testemunho é verdadeiro. Homens de Deus não profetizam por dinheiro. Homens de Deus, irmãos, amém? Eles tratam todo mundo com respeito, mas não tentem impressioná-los com presente, com serviço, com elogios. Não, Eliseu, o chefe do rei da Síria parou da frente da casa de Eliseu, levou ouro, levou prata, levou especiarias. Eliseu não foi nem receber ele. Eliseu disse, vai lá e disse para ele mergulhar 7 vezes diante do Jordão. Ele para e diz, ele não vai vir aqui conversar comigo, não vai orar por mim? Por quê? Tira essa farda primeiro de orgulho. Arranca essa indumentária de orgulho. Desce do salto, amigo. Isso, desce do salto. Quer receber o favor de Deus? Desce do salto. Desce do salto. Essa era a diferença de Saul e Davi. Saul estava sempre se justificando. Ele fazia um pecado, ele dizia, eu fiz isso por causa daquilo. Porque Saul não amava Deus, Saul amava o trono. Davi amava Deus. E quando Natan enfiou o dedo na cara de Davi e disse, você pecou, esse cara é você. Davi se jogou no chão, ele saiu do trono, se jogou no chão, botou a mão na cabeça e disse, eu vou morrer. Ah, meu Deus, eu vou morrer. E Eliseu, Natan disse, calma, descansa aí, você não vai morrer não, fica tranquilo. Essa é a diferença. Tem muita gente que não ama Deus, irmão, ama só o cargo, ama só o título, ama só a presença, ama a sua presença, ama só o favor de Deus. Não, nesses dias Deus está alinhando o coração dos homens na terra. Sim, quem ama o trono vai perder o trono. Quem ama o título vai perder o título. Quem ama a posição vai perder a posição. Mas quem ama a Deus será reposicionado, será recolocado. Estará na trincheira, na frente da batalha.
Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra aí no seu coração. Pega ela aí no seu espírito. Amém? É por isso que ele disse, mergulha. Mergulhou 7 vezes. Mergulha lá 7 vezes. Mergulha lá 7 vezes. Você quer chamar minha atenção com a sua farda, com o seu orgulho? Não, não. Você não vai chamar atenção com farda e orgulho, não, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, irmãos. Hoje nós podemos estar vivendo problemas atuais, mas as verdades de Deus, elas são antigas. Então eu preciso pegar as verdades antigas e aplicar nos problemas atuais. Você não precisa de uma nova verdade para os problemas atuais. Os problemas são atuais, mas as verdades são antigas. Amém? As verdades antigas das Escrituras, essas verdades aqui, amém? Que tirou Adão do jardim, amém? Essa verdade que tirou Saul do trono, essa verdade que não permitiu Moisés entrar na terra, essa verdade, essa verdade aqui, que marcou Caim para sempre, ela continua valendo, amigo. Ah, mas agora eu estou na graça. A graça é um pouquinho pior do que a lei. Por quê? Porque na lei você precisava ser pego no pecado. Na graça não. Você tem um sensor aí dentro chamado Espírito Santo, que quando você peca com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com a mente, com o sentimento, automaticamente a luz acende. Amém? Na graça você não precisa ser pego no pecado, porque o Emmanuel, o Deus conosco, está habitando em mim agora. Eu não preciso ser pego no pecado. Então quando eu olho para uma mulher que não é a minha mulher, quando eu falo uma coisa indevida, quando eu quero pegar algo que não é meu, quando eu penso porcaria, na hora a luz acende aqui e diz, filho, não faça isso. E eu tento disfarçar e não consigo. Por quê? Porque ele habita em mim. Aleluia! Ele habita em mim. Não preciso mais ser pego, então não adianta. Se eu não estou vivendo no secreto aquilo que eu falo em público, se aquilo que eu falo em público não está de acordo com aquilo que eu vivo no secreto, a graça vai me fazer mal, não vai me fazer bem. Então não adianta você se esconder atrás de uma hipergraça. Amém? É perigoso, essa hipergraça é muito perigosa. Por quê? Porque essa hipergraça, ela isenta você do serviço. Deixa eu ler aqui para você Tito, pelo amor de Deus, eu preciso ler Tito, capítulo 2, versículo 11, porque capítulo 2, versículo 11, muitas pessoas se apoiam na hipergraça nesse versículo aqui. Diz assim, ó, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quantos homens? A todos os homens. A graça se manifestou, pastor Luiz. Agora a graça é para salvar todos os homens. Creio, concordo que a salvação é pela graça, não vem por obras para que ninguém se glorie. Ok, mas olha o que diz o versículo 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então, a evidência que você está vivendo na graça não é dizer eu fui salvo pela graça, não. A evidência que você está vivendo na graça é que ela ensinou você a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que você viva nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si o povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Louvado seja Deus. E Paulo ainda fala para Tito, ó, fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Graça é para isso. Ah, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Creio. Claro, eu vivo na graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, mas o versículo 12 é a continuidade do versículo 11, que diz assim, ó, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então, querido, discernir, guarda bem isso no seu coração, discernir é necessário para prosseguir. Eu não posso ir botando tudo dentro do balaio e dizendo assim que Deus está me abençoando. Eu não posso pegar as coisas com a minha mão e dizer Deus me abençoou. Eu não posso enganar e alegar que foi a bênção de Deus. Eu não posso mentir e dizer Deus me deu vitória. Deus só trabalha dentro de um espaço chamado verdade.
Dentro da verdade o Senhor opera. Dentro da verdade o Senhor abençoa. Então cuidado com esse relativismo de todos os absolutos. Tem coisa que é absoluta na Bíblia, você não pode relativizar. Amém, querido? É absoluta. Princípio de Deus são coisas absolutas, não tem nada de relativo no absoluto. Não tem nada de relativo nesses absolutos. Os absolutos de Deus, ponto final, chegou, é teto, acabou. Não dá para ir relativizando para mim poder me encaixando e chamar isso de graça. Não. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é a evidência que eu estou salvo. É que eu abandonei as paixões do mundo. É que eu me tornei um homem piedoso, sóbrio e justo e correto. Amém? Então, ser salvo não te custa nada, mas viver no reino de Deus te custará tudo. Te custará tudo, custará a tua vida, custará as suas renúncias, custará as suas vontades, as suas paixões. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois você lê, estuda lá, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Eu nem vou falar do capítulo 3, que fala dos deveres dos fiéis. Que diz assim, ó, capítulo 3 de Tito diz assim, ó, lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Meu Deus, que palavra forte! E que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos, justificado pela graça, sejamos feitos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. Eu quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, evita discussões tolas. Por favor, genealogia e contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu vou repetir. Meu Deus, deixa eu anotar isso aqui, Mica. Eu tenho que anotar isso aqui. Fiel é essa palavra. Proclame com firmeza aos que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras, porque são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas. Evita conversa idiota, conversa tola, que não faz o evangelho crescer, só faz todo mundo brigar. Amém? Contendas de debates acerca de lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aos homens facciosos, depois da primeira e segunda demonstração, evita-os. Evita homem que só quer brigar, só quer discutir teologia. Evita homem que está discutindo coisas tolas, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Evita coisa tola, por favor. Depois você lê Tito capítulo 3. Você precisa ler Tito capítulo 3 inteiro. Lê o capítulo 2 de Tito e lê o capítulo 3. Vai ser maravilhoso. É uma palavra apostólica para os nossos dias. Então, compartilhar as escrituras, querido, não é a medição de força, de competição, de quem sabe mais. Compartilhar as escrituras não é medição de força, porque onde há comparação, há competição. Se eu estiver me comparando com a igreja A, B ou C, eu certamente vou competir. O propósito das lives não é competição. Um falou, o outro disse, porque o outro falou. Acabou. Vamos amar, vamos conservar a sobriedade, vamos estar juntos. Alguém me perguntou esses dias: Luiz, você é pentecostal, tradicional, carismático, neopentecostal? Você é underground? O que é que você é?
Eu sou chapado por Jesus, eu amo Jesus, eu sou estudioso da Bíblia, eu estou estudando a Bíblia dia e noite, estudando os princípios de Deus, como eu posso melhorar, como eu posso ser mais parecido com Jesus. Tem conversas tolas que não fazem parte do meu currículo, porque não fazem sentido para os nossos dias. Se você já sabe quem você é, você não precisa discutir essas coisas, né? Não sou salvo por obras, mas para a obra. Salvação que não ensina você a servir não te salvou. E se o seu propósito de estudar é só atacar os outros e ter razão, e não a edificação e amor pela igreja, então seus estudos vão te envaidecer e não te desenvolver. Eu vou repetir isso que é forte. Se seu propósito de estudar as Escrituras é só atacar os outros e ter razão, e não a edificação e o amor, pela igreja, então os seus estudos te envaideceu, não te desenvolveu. Se você aprende para atacar, você está se envaidecendo. Com o tempo você vai ficar vaidoso, como diz 1 Coríntios 8, que o amor, que a ciência incha, mas o amor edifica. Amém? Não estou dizendo que você tem que parar de estudar, de parar de conhecer. Eu estou dizendo que tem conhecimento que não está firmado em amor e só serve para envaidecer o coração dos homens. Isso é perigoso. Perigoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Prepare o seu coração para a volta de Cristo, querido. Prepare o seu coração para buscar a presença de Deus. Amém? Prepare o seu coração para buscar a face do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler um outro texto aqui para você. Como que será, pastor? A volta de Cristo. Deixa eu ler Lucas 17 para você. Não estou mudando de assunto, é dentro do assunto, mas é uma coisa assim que, para acrescentar esse adendo aqui. Diz assim, Lucas 17, versículo 6, versículo 26, diz assim, ó: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Uau! A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Deus usa duas passagens, Ló e Noé. Até o pastor Juscelio fez uma live esses dias com o Eva Academy, que falou disso. Muito interessante esse assunto. Louvado seja Deus, pastor Juscelio muito afinado com esse assunto. Fala de família, onde tem família envolvida, o pastor Juscelio está lá, né? Glória a Deus, que bênção. Lucas 17, 26 a 30, fala de duas famílias, a família de Ló e a família de Noé. E as duas apontam para a volta de Jesus. Por quê? Porque nos dois casos fala de juízo final. Então, o que é que eu deveria fazer nesses dias agora? Dá uma olhada para a família de Ló e dá uma olhada para a família de Noé. Se você está em dúvida desses dias, dá uma olhada para essas duas famílias e vê o que é que elas podem ensinar para você. Em Ló, está falando de salvação da cidade, que estava recebendo fogo e enxofre, né? Fala da figura do inferno, ou seja, Ló foi tirado dali. Em Noé, fala de uma saída de uma condição e uma entrada em outra condição. Em Ló, fala de salvação, para mim. E eu aprendi isso com o Juca também. Em Ló fala de salvação, em Noé fala de reino. Ló fala de salvação e Noé de reino. Ali foi salvo, só que salvou, mas não deu continuidade. Noé se tornou um bêbado, tendo relações sexuais com as suas próprias filhas, né? Dando continuidade a duas tribos, os amonitas e os medianitas, é isso? É isso, né? Amon e Mediano, eu acho que é isso mesmo. Louvado seja Deus. Então, veja bem. É muito provável que você pode ser salvo e não dar continuidade. Porque você dá continuidade pelo serviço. Amém? A continuidade é dada pelo serviço. A salvação, você entra nela pela graça. Mas a graça, a evidência da graça,
que você foi salvo pela graça e é um desejo que você tem de continuar. Por isso, uma igreja que só causa impacto, mas não leva à continuidade, ela é perigosa. Por quê? Porque nós precisamos dar continuidade, querido. Nós fomos salvos para salvar, fomos curados para curar, fomos abençoados para abençoar, para dar continuidade ao Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Ló, né, fala de salvação e não é de reino, porque em salvação, Ló não continuou. Em Noé houve continuidade, ou seja, porque no reino há continuidade. Deus me salvou para viver o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Jesus é a salvação, é a porta, é o caminho para a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, querido? Agora, a salvação é a porta de entrada para mim viver no reino. Ló não teve continuidade. Ló se tornou um embriagado, tendo relações sexuais com as suas próprias filhas. Em Noé houve continuidade. Ou seja, por quê? Porque Noé preservou a família. Quem trabalha para preservar a família pode dar continuidade no seu chamado, no seu trabalho, no seu ministério. Por quê? Porque a família edificada, ela sustenta o ministério, mas o ministério edificado não sustenta uma família. Você está me entendendo? Noé, ele preservou a família, por isso ele pôde dar continuidade. Ló não preservou a família, por isso não houve continuidade. Por quê? Porque continuidade depende de família. Continuidade depende de família. Quando Deus diz em Deuteronômio, ele diz, olha, senta com teus filhos, ensina a ele o caminho que ele deve andar, porque quando for grande não se desviará dele, inculca sobre ele a minha palavra, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, exorta, ensina, repreende, ame-o, discipline. Amém? Porque tem que haver continuidade. Noé preservou a família, por isso ele pôde dar continuidade. Ló não preservou a família, por isso não houve continuidade. Continuidade depende da família. Então, para tirar do Egito, Deus chamou Moisés. Já percebeu que para tirar o povo do Egito, Deus chamou Moisés? Agora olha para Moisés. Moisés tinha referência de família? Não. Foi criado por 3 mulheres. Joquebede, a filha de Faraó, e a sua irmã mais velha, Miriam. Moisés não circuncidou nem seus filhos. Agora, para introduzir na terra, Deus usou Moisés? Não, ele usou quem? Ele usou Josué. Qual era o slogan de Josué? Vocês decidem quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés foi para o ministério, não levou nem a família. O sogro teve que encontrar ele com a família dele. Moisés não circuncidou seus meninos, não marcou seus meninos. Para tirar do Egito, não precisa ter referência de família. Agora, para introduzir na promessa, precisa sim ter referência de família. Porque a família dá continuidade, né? Para sermos um balizador de continuidade, precisamos preservar a família. E quem sabe Deus não está parando o ministério para a gente voltar para casa e preservar a família. Cuidar da família. Cuidar dos filhos. Não estou dizendo que você não cuidava, que eu não cuidava. Eu viajava o mundo inteiro, mas cuidava dos meus filhos. Mas mesmo assim, deixava em falta muitas coisas. Quem sabe Deus não está parando um pouquinho a gente para dizer, olha, edifica a família para poder dar continuidade. Quem sabe Ele não está puxando a gente para trás para a gente conseguir avançar. Quem sabe não é isso que Deus está fazendo. Nós podemos ser usados para salvar, tocar, ajudar, mas para dar continuidade nós precisamos ser família. E eu falo da família biológica e eu falo da família espiritual. Amém? Hoje a gente tem várias prateleiras. Tem os puritanos, tem os reformados, tem os reformadores, tem os neopentecostais, os tradicionais, os pentecostais, os carismáticos. Tá tudo numa prateleira, separadinho, tudo arrumadinho. E a gente tem prazer de estar arrumadinho. A gente tem prazer de estar tudo separado, porque eu não posso me misturar com alguém que não fala em línguas. Eu não posso me misturar com alguém que fala em línguas. Eu não posso me misturar com alguém que não tem Lutero como padrão. Eu não posso me misturar com alguém que não é pentecostal, que não tem fogo na vida. A gente está tudo separadinho. Aí o que eu penso? Esse distanciamento social que foi criado agora pelos governos
Será que não é uma forcinha de Deus já? Porque já estava separado, irmão. Sempre teve separado. Será que Deus não está dizendo, eu só estou fazendo aqui fora o que vocês já vivem aí dentro? Ah, mas agora tem que usar máscara. Mas será que a gente já não estava usando máscara? Hein? Será que a gente já não estava usando máscara? Ô, meu irmão, Deus está sinalizando aqui fora coisas que nós estávamos vivendo aqui dentro. Então é hora de tirar a máscara. Não é essa máscara agora que contra o vírus, mas é hora de abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações, caminhar com os nossos irmãos, ainda que alguns possam pensar diferente, mas amar nossos irmãos, chamá-los para a mesa, sentar em algumas mesas. Eu tenho sido chamado pelos meus irmãos presbiterianos para fazer live junto. Eu tenho sido chamado pelos meus irmãos batistas para fazer live junto. Eu tenho sido chamado pelos irmãos underground, que não tem igreja, que gosta de congregar só em casa, e eu estou fazendo live com meus irmãos, com os pentecostais, com os tradicionais, estou fazendo vigília de madrugada, estou fazendo... E por quê? Porque eu quero trabalhar para que isso se torne um corpo. Nós precisamos entender o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo chamado igreja. Louvado seja Deus que tem um cabeça. Aleluia, embora o movimento. Então eu direi, mão. A mão vai dizer para o pé, você não é importante. O pé vai dizer para a orelha, você não é importante. Não, todos que são membros do corpo são importantes neste momento. E sempre foram importantes. É a gente que não via isso. Sim, nós precisamos da honra. Aquele que necessita de mais honra, aquele que já está sendo honrado não precisa de honra. Nós precisamos entender isso. Paulo dizia assim, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava dizendo, eu estou sentindo dor de parto de novo. Vamos sentir dores de parto quantas vezes for preciso até que Cristo seja formado em vós. Pastor Juscelio fala uma coisa muito importante, que eu acredito nisso. Sempre preguei sobre isso. Eu estou usando ele aqui porque essa frase ele usou no meu Academy agora esses dias. Aquilo que é criado precisa ser formado. Deus criou o homem, agora precisava formar o homem, colocar a mão sobre o homem. Amém? Tudo que é criado precisa ser formado. Deus está formando o corpo, chamado igreja. Amém? Vamos caminhar perto dos nossos irmãos. Vamos derrubar as críticas. Vamos tirar as máscaras da hipocrisia. Vamos tirar as máscaras do orgulho. Isso, chega de farda. Não adianta parar de farda na frente do profeta. Tira a farda, mergulha no rio quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Amém? Alguém me disse esse dia, você é um pai de nações para mim. Aí eu pensei, pai de nações é quem gera filhos para Deus e não para si mesmo. Pai de nações é quem gera filhos para o Senhor, é quem gera filhos para o corpo. Abraão, ele foi pai adotivo de Ló, antes de ser pai biológico. Ele foi pai adotivo de Eliezer, antes de ser pai biológico. José foi pai adotivo de Jesus. Então não tem problema, Mica, eu adotar você como um filho espiritual, para criar, para treinar, para preparar você, mas você pertence ao Senhor, você não pode parar no Luiz Hermínio. Muitos pais espirituais estão usando de paternalismo, não de paternidade. Paternalismo é você colocar tudo embaixo da sua mão e dizer é meu. Irmãos, quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. Os adultos dizem é nosso. Porque a oração que Jesus me ensinou, ela é coletiva. Pai nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Até se um membro do corpo padecer, todo o corpo padece. Então se os meus irmãos estão pregando heresias, eu devo ajudá-los. Se os meus irmãos estão vivendo paixões mundanas, eu devo ajudá-los. Amém? Devo estender a mão e ajudá-los. Devo estender a mão e tentar tirá-los dali. Esse é o nosso trabalho de pastor, de apóstolos, de presbíteros. Do que adianta carregar títulos se a nossa prática não condiz com a palavra que estamos recebendo? Amém? Você não avança com Deus conquistando, mas se desprendendo. Você avança com Deus se desprendendo. Deus, olha para a vida de Abraão. Quantas vezes Abraão teve que se desprender? Abraão teve que se desprender da sua família. Deus disse, deixa a sua casa, deixa a sua parentela. Ele teve que se desprender de Ló. Chegou uma hora que Deus disse, se desprenda de Ló, vai para um lado e vai para o outro. Ele se desprendeu de Ismael, até chegar o momento de Deus dizer, me dá Isaac, se desprenda dele também. Ele veio se desprendendo da família, de Ló, de Ismael, até se desprender de Isaac. Para cada desprendimento, querido,
ele ia avançando no propósito de Deus. Para cada desprendimento que você obedece, você avança no propósito de Deus. Então não tenta segurar nada com as suas mãos nesses dias. São dias de soltar, fazer o que Joquebede fez. Ela botou Moisés no rio, junto aos juncos. Moisés foi parar na casa da filha de Faraó. A filha de Faraó, através de Miriam, mandou chamar Joquebede. Joquebede pegou o menino e levou de volta para casa. Ou seja, aquilo que ela se desprendeu voltou para a casa dela. E agora ela estava abençoada para cuidar do seu filho. Por quê? Por quê? Porque para cada coisa que você se desprende, isso vai dar a volta e vai voltar para sua casa, vai voltar para o seu reduto, vai voltar na sua condição. Não se prenda em nada. Ministério vai passar, querido. Tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Eu estou cheio aqui, mano. Aleluia. Eu fico louco com essas palavras porque elas são espírito e vida. Espírito e vida. Aleluia. Vamos trabalhar para juntar, não para separar. Se você não aprender a entender os sussurros que Deus está dando agora nesses dias, como é que você vai ouvir quando o avivamento chegar? Quando os trovões começarem, quando as buzinas conclamarem e os montes começarem a tremer, como você vai dar resposta? Se a gente não está parando para ouvir o sussurro de Deus agora. Pois o povo de Israel passou mais medo no pé do Sinai do que na escravidão do Egito. Às vezes a escravidão ela deixa você mais seguro do que a glória que está por vir. O povo era escravo no Egito, não vivia com tanto medo. Agora, quando Deus se manifesta no Sinai, sai todo mundo correndo e diz: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que a gente não morra. Êxodo capítulo 19, lê lá, lê capítulo 19, lê capítulo 20. Se a voz de Deus está te assustando, certamente você ainda está com a mente de escravo. Você ainda não se deu conta que Deus já te libertou, que você é um salvo, que Deus te pegou e te chamou pelo nome e te colocou em lugares de evidência. Quando o Eterno se manifestou lá no Sinai, o povo ficou com mais medo do que na escravidão do Egito. Querido, a fé, a minha Bíblia diz que a fé ainda vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Agora veja bem, não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. A Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Pela palavra. Ou seja, tudo que eu ouço tem que estar filtrado pela palavra. Alguém me perguntou: você ouve música do mundo, Luiz Hermínio? Eu disse: eu ouço pela palavra. Eu ouço tudo pela palavra. Se essa música não edifica, eu paro. O que é música do mundo? O que é música gospel? Por que a gente fica... Tudo que eu leio pela palavra. Eu estou lendo esse livro aqui. Esse livro aqui é de um psicólogo, Jordan Peterson. Ele não é cristão, ele não é evangélico. Ele é um psicólogo. Mas eu estou lendo esse livro pela palavra. Ou seja, a palavra é o meu filtro. Se eu ler esse livro pela palavra e o meu subconsciente começar a dizer: olha, não é bem assim, aí eu paro. Eu ouvi uma música que está exaltando a pornografia, está exaltando a fornicação, está promovendo a orgia. Eu paro, desliga isso não é de Deus. Porque o que promove orgia não é de Deus. O que promove orgia não é de Deus. O que promove bebedice não é de Deus. Bebedeira não é de Deus. O que promove drogas não é de Deus. O que promove violência não é de Deus. Então eu ouço pela palavra. A palavra é o filtro. Amém? Tudo que você for fazer, faça pela palavra de Deus. A palavra é o filtro que filtra tudo que eu falo, que eu ouço, que eu penso. Se eu estou pensando algo e não é de Deus, filtra. Falando não é de Deus, filtra. Vendo não é de Deus, filtra. Até um filme que você vê, veja pela palavra.
A palavra é o seu aferidor de medida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra é o seu filtro para reter o bom de tudo e soltar o mal de tudo. Eu vou repetir. A palavra é o filtro para você reter o bom de tudo e soltar o mal de tudo. Tem coisa que não está sentada na igreja, mas é coisas boas. Tem coisas que está sentada na igreja, mas é coisas más. Amém? Então, com quem Samuel aprendeu a ouvir a Deus? Ele aprendeu a ouvir a Deus com Eli. Eli estava desviado. Mas Samuel aprendeu a ouvir a Deus com Eli. Samuel não estava entendendo, era menino. Ele disse, é Deus que está falando com você. Ouça, quando ele falar, tu diz assim, ó. Eis, teu servo está aqui, Senhor. Amém? Teu servo está aqui. Vamos voltar aos comentários aqui do Instagram. Não pergunta nada que eu não vou responder agora, tá, gente? Não dá tempo. Samuel aprendeu a ouvir a Deus com Eli. Um líder que não ouvia mais a Deus. Mas ele ouviu Deus. E o que ele ouviu? Ele ouviu e disse assim, ó. Eu vou pegar a família de Eli. Eu vou tirar Eli. Samuel falou para Eli. Mas Samuel não foi para a internet dizer, olha, Deus me mostrou que Eli está caído. Samuel não foi para a internet dizer, olha, Deus me mostrou que Eli vai se ferrar. Não. As coisas que Deus me revela é para me chorar por elas. É para me chorar por elas. A sua justiça própria não serve para nada. Sua justiça própria não serve para nada. Amém? Samuel aprendeu a ouvir a Deus com Eli. E o que Samuel ouviu? Ele ouviu que Eli, a casa de Eli ia ser removida. Mas ele não foi para a internet, ele não juntou o presbitério e disse, ó, Deus me mostrou que Eli, Deus falou comigo agora, que Eli vai ser removido, não. As coisas que Deus fala com você, é Deus quem faz, querido. Você não é justiceiro, amém? É você, é você. Se Deus está te falando, vai orar, vai chorar por essas coisas. Ele não fez nada contra Eli, ele deixou na mão de Deus. Amém? Então, querido, nós estamos sofrendo um abalo nesses dias, que vai exigir mudança de forma. Amém? Nós vamos precisar mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Se você fosse me dizer, pastor Luiz, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Querido, é o tempo agora de ver o que cada tribo tem e juntar as tribos. Deus quer levantar a tenda de Davi que está caída, Micael. 1 Crônicas capítulo 12, depois você lê. Leia 1 Crônicas capítulo 12 e 1 Crônicas capítulo 13. Amém? Leia 1 Crônicas capítulo 12 e capítulo 13. Você vai ver uma coisa sobrenatural. Davi juntando os reinos. Por isso que Deus quer levantar a tenda de Davi. Nós temos vários reinos, temos várias tribos. Tem a quadrangular, a batista, a presbiteriana, a assembleia, as comunidades, o Mevan, a bola de neve, a onda dura, e assim vai a renascer, reviver. E, ok, somos várias tribos. Mas nunca seremos um reino se não trabalharmos para a unidade. Nunca seremos um reino. O que cada tribo tem agora para formar um reino. E aprenda uma coisa, se você é líder de 100, não queira ser líder de 1000. Seja líder de 100, mas seja um bom líder. Se você é líder de 1000, trabalhe para esses 1000. Se você é líder de nações, trabalhe por nações. Trabalhe naquilo que Deus chamou você para funcionar. Não ande fora da sua medida. Amém? Porque a graça de Deus vai funcionar na sua medida. Fora da sua medida, quem paga a conta é você. Amém, querido? Fora da sua medida. Então, se você é um líder de 100, seja líder de 100 debaixo da graça de Deus. Não torne seu ministério um plano de carreira. Não torne seu ministério um plano de carreira. Se Deus te chamou para cuidar de uma célula, cuide de uma célula. Amém? Às vezes você está cuidando de uma célula, você já acha que pode ter uma igreja. Aí você vai abrir uma igreja e se arrebenta, porque Deus não te chamou para isso. Ouça Deus. Amém? Ouça a Deus. O meu sonho também é que sejamos um e respeitamos cada movimentação. Deus te leva para cima para você ver as nuvens, querido. Deus levou Moisés... meu Deus. Show. Deus levou Elias para ele ver a nuvem. Amém? Mas ele disse assim, ó. Agora desce.
manda Acabe aparelhar os cavalos. Quando Deus me leva para cima para ver algo, é para descer, para trazer um alinhamento. Amém? É para trazer um alinhamento. Sua realidade é descer e viver o que você viu. Você está vendo algo? Você está vendo algo? Você está vendo algo? Então desce e ajuda teus irmãos a aparelhar os cavalos. Não critica aqueles cavalos que ainda não estão aparelhados. Se Deus está te mostrando algo, não desça e critique. Você já viu que Hollywood não dá Oscar para crítico? Só dá Oscar para quem faz coisa boa? Ainda que Hollywood não é o nosso padrão aqui, mas só é uma coisa que eu pensei agora que eu ouvi alguém falar. Não adianta só, porque eu estou vendo, Deus me mostrou, e agora você desce aqui e se acha no direito de arrebentar todo mundo. Não. Não mesmo. Se Deus está te mostrando, é para você descer e ajudar seus irmãos a aparelhar os seus cavalos. Cavalos fala de movimento, fala de ministério. Carroças fala de ministério. Todo veículo fala de ministério. Sempre que eu sonho com um avião, com um carro, com um navio, eu sempre estou pensando em ministério. Sempre. A revelação para mim é ministério. Então pensa numa coisa comigo, querido. Se você subiu e viu algumas coisas, amém? Se você subiu e viu algumas coisas, desce agora e vai alinhar seu povo, vai ajudá-los, vai servi-los. Amém? Vai servi-los. Se Deus tiver que tirar alguém, Deus tira. Se a terra tiver que abrir e engolir alguém, é Deus quem faz. Se Deus tiver que fazer, Deus faz. Amém? Não se meta com isso. Vai cuidar da obra de Deus. Vai cuidar do coração das pessoas. Para a glória de Jesus. Uau, que palavra foi essa, irmão? Amém? Seja sincero com Deus. Como diz um precioso amigo, quem anda em sinceridade anda seguro. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo o entendimento. Hoje à noite eu espero você às 20 horas no canal do Mevan Oficial. Vamos juntos cultuar a Deus. Amém? Ali no culto do Mevan Oficial hoje. Que Deus te abençoe. Por favor, compartilhe essa live com quem você puder. Compartilhe essa live. Eu não estou atrás de seguidor, gente. Diante de Deus. Eu poderia comprar seguidores. Já poderia ter feito muitas coisas. Mas esse não é o meu propósito. Meu propósito é despertar você para uma continuidade. Não só um despertamento sem continuidade, mas um despertamento com continuidade. Até a volta do Messias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.